Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Estamos no módulo de Citologia. Essa videoaula vai falar sobre síntese proteica. Vamos assistir? Síntese proteica ou síntese de proteínas é aquela aula em que a gente vai mostrar como que a célula monta as suas próprias proteínas, né? Então, na verdade, a gente vai trabalhar em cima da biossíntese de proteínas. E essa biossíntese, galera, ela se insere no dogma central da biologia molecular. Vocês vão ouvir muito falar em dogma central da biologia molecular, porque é algo que está super em moda, super em alta, e é um módulo que não cai por terra, ele está sempre sendo cobrado em prova, como eu falo para os meus alunos, dentro de DNA, RNA, essa aula de replicação e síntese é quase que 100% de certeza de cair nos vestibulares. E esse dogma da biologia molecular, ele implica na transformação do DNA no RNA, pelo método de transcrição, que a gente vai assistir na aula de hoje, e depois de RNA em proteína, pelo mecanismo de tradução, ok? Então, como que o DNA, ele dá informação para a produção de proteína passando pela formação de RNA? Esse é o dogma central da biologia molecular. Lembrando que há pouco tempo foi descoberto que esse caminho pode ser inverso, né? Tem muitos vírus que conseguem, a partir do RNA, transformar, voltar para a forma de DNA, incorporar o seu DNA na célula hospedeira para a produção de uma posterior proteína. Então, vamos assistir como que isso acontece nessa videoaula. Então, o dogma, ele define que a informação é perpetuada através da replicação do DNA, sendo traduzida através de dois processos. De DNA para RNA, a gente vai chamar de transcrição, e de RNA para proteína a gente chama de tradução. Relembrando, vão ter participação de 3 RNAs nessa aula. Então, a gente precisa saber a função de quem são eles e as suas funções. O RNA mensageiro, que está lá no núcleo, né, e transcrevendo a informação do DNA e levando para o citoplasma, a primeira molécula que vai entrar aí. A segunda é o RNA ribossômico, que é o que forma o ribossomo. O ribossomo, na verdade, é a organela onde vai acontecer a síntese proteica. E a gente tem também a participação do RNA transportador, que transporta os aminoácidos para o local de síntese proteica. Então, olha só, a gente vai ter o fragmento de uma molécula de DNA, tá? O DNA fita simples, então ele tem uma região promotora, que é a região que indica a sequência do gene que vai se ligar à enzima responsável pelo processo de transcrição, no caso, a enzima RNA polimerase, e a gente tem uma região que indica o fim da transcrição, é a região promotora que indica o término, né? E a dissociação, então, da RNA polimerase. O pedaço que vai ser transcrito, a gente chama de gene. Gene é o trecho do DNA que, na maioria das vezes, vai codificar alguma proteína, vai ter a informação para a produção de alguma proteína. Então, na hora em que a gente vai fazer a transcrição, a gente tem que ter essa região promotora inicial e final no nosso gene. O que a gente precisa primeiro? Abrir essas fitas de DNA. Então, exatamente como a gente fazia durante a replicação do DNA, existe uma enzima, helicase, que consegue quebrar essas ligações e abrir as fitas de DNA, ok? Depois de abertas, a RNA polimerase reconhece o gene promotor, né? Se liga a ele e a partir dele, olha, ela começa a síntese da molécula de RNA mensageiro, até chegar lá à região final, né? Que é a liberação, região de liberação da RNA polimerase. Então, a gente tem a síntese de uma nova molécula de RNA formada lá no nosso núcleo. Porém, galera, esse nosso DNA, ele tem regiões, mesmo entre o gene, dentro do gene, que não codifica
nada. E essas regiões a gente vai precisar retirar dessa molécula de RNA mensageiro. Então, após a formação da molécula, a fita de DNA ela volta a se estabelecida, voltam as ligações, né, de hidrogênio na molécula, e aí esse RNA mensageiro então vai precisar sofrer o processamento, retirada das regiões que não codificam nada. O nome das regiões que não codificam, galera, são introns. Então, esses introns, eles vão sair fora da molécula, ok? E vão ficar apenas os exons. Os exons são as sequências do DNA que passam para o RNA e que realmente vão codificar alguma coisa. Então, o nosso RNA mensageiro final, ele vai ter apenas os exons na sua constituição. Quais são os... Aí a gente passa para a tradução. Uma vez a molécula de RNA mensageiro pronta, a gente passa então para a fase de tradução. Para a tradução, a gente vai precisar dos ribossomos. Ribossomos são grandes complexos de RNA-R, que eu já apresentei a vocês no início da aula, e proteínas, compostos por duas subunidades. Então, a gente tem a subunidade maior e as subunidades menor nesse ribossomo. Temos também a participação do RNA transportador. Na natureza, existem aproximadamente 50 tipos de RNAs transportadores que vão transportar os 20 aminoácidos que existem. Alguns aminoácidos possuem, então, mais de um RNA transportador específico, né? Já que a gente tem 50 tipos e apenas 20 aminoácidos, isso quer dizer que mais de um RNA transportador pode trazer o mesmo aminoácido. O RNA transportador ele tem essa forma, em trevo, tá? Mas essa regiãozinha aqui final é a que mais interessa a gente, que é a chamada de anticódon. O anticódon ele vai se ligar especificamente ao RNA mensageiro para trazer o aminoácido específico. E a tradução, então, ela é dada em cima de um código, que a gente chama de código genético. Um códon vai corresponder a 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. E cada códon, então, vai acabar especificando um aminoácido. Por que a gente chegou à conta de 3? 3 nucleotídeos para cada códon, né? Na verdade, se a gente começar da constituição de um RNA, a gente vai ver que ele é formado por apenas 4 tipos de nucleotídeos: adenina, guanina, citosina ou a uracila, certo? Então, a gente só vai ter 4 tipos de nucleotídeos. Se cada nucleotídeo equivalesse a um aminoácido, a gente só poderia ter 4 tipos de aminoácidos, porque a gente só tem 4 tipos de nucleotídeos. Então, eles foram fazendo essas contas. Poxa, será que 2 funciona? Se vocês fizerem uma análise combinatória, uma distributiva, vocês vão observar que a gente tem 4 tipos de RNA, 4 tipos de nucleotídeos e 20 aminoácidos. Se a gente combinasse esses 4 de 2 em 2, por exemplo, A com T, A com U, A com C, A com G. Ah, tá. T não existe, né? Então, é A com U, A com C, A com G e A com A. Ok, são as 4 combinações que eu tenho se começasse com a letra A. Se eu fizer a mesma coisa para o C, para o G e para o U, isso vai dar uma conta de 16 combinações. Uma análise combinatória simples da matemática. Também não daria certo, porque na natureza a gente tem 20 tipos de aminoácidos. Então, o que a gente precisou? Agrupar de 3 em 3. Quando você agrupa de 3 em 3, você tem uma combinação de 64 aminoácidos. Olha que lindo. Opa, professora, mas aí passou, né? Passou e muito, porque se eu tenho 20 tipos de aminoácidos na natureza e quando eu combino de 3 em 3 eu consigo 64 combinações, pois é, isso quer dizer, galera, que mais de um códon pode especificar o mesmo aminoácido. E aqui eu fiz uma tabela para vocês que sempre vai ser colocada em prova, tá? Não se preocupem em decorar essas letras e combinações, porque sempre que cair, vai cair em prova. E aí essas combinações, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a especificação de um determinado aminoácido.
Isso quer dizer, galera, que o código genético é degenerado. O que significa dizer isso? Que mais de um aminoácido pode ser especificado por mais de um códon, tá? Então, olha aqui o que eu coloquei para vocês. Como a maioria dos aminoácidos pode ser codificado por mais de um códon, a gente diz que o código genético, então, é degenerado. Por exemplo, olha aqui, ó, a alanina. A alanina pode ser GCU, GCC, GCA, GCG, né? Olha a arginina, quantos aminoácidos podem codificar arginina? Leucina também, a gente tem bastante aminoácidos. E além dos aminoácidos, a gente tem também os códons que indicam para a nossa célula que ali acabou a síntese da proteína. São esses 3 códons finais, o A, o AG, o GA. Ah, e tem que decorar? Também não há necessidade de decorar, galera. Isso aparece em prova. Eles dão o código genético para a gente trabalhar em prova. Tá legal? Então, olha só. O RNA transportador, o que ele vai fazer? Ele vai transportar a metionina, sempre vamos começar com o aminoácido metionina, e vai iniciar a tradução gênica. Vai encaixar no local do ribossomo, chamado de sítio P, de peptídeo, e esse RNA transportador, então, tendo um anticódon exatamente paralelo, né, complementar ao G da metionina, vai se ligar a esse sítio e vai iniciar, então, o processo de tradução. Então, olha lá, subunidade maior do ribossomo, subunidade menor, sítio P. Primeiro aminoácido, metionina. Foi lá e se ligou. Após a metionina se ligar, então, eu posso começar a síntese da minha cadeia proteica. O próximo que vai entrar, então, é a arginina. Ele se liga no sítio A do ribossomo e monta a ligação, forma a ligação peptídica. Esse foi o primeiro aminoácido que trouxe. Então, aqui está o anticódon, está o RNA transportador trazendo, e a gente tem, então, essa subunidade formada. Vamos continuar? O ribossomo vai se deslocar por essa fita de RNA mensageiro e vai trazer a próxima combinação do próximo códon. Então, A, U, C, o aminoácido que vai entrar é o AG, e aí ele vem trazendo a isoleucina. Ocorreu a ligação peptídica. À medida que o ribossomo se desloca, então, ele vai traduzindo a fita de RNA mensageiro e vai trazendo os RNAs transportadores para o local indicado. Isso vai acontecer, galera, para toda fita de RNA mensageiro. Tá legal? Até que, deixa ele continuar montando a fitazinha dele, né? Até que a gente vai chegar, existe uma hora de parar, né? A produção de proteína. Então, a hora de parar é aquele códonzinho de aviso que eu disse para vocês, aquelas 3 combinações que vão dizer que é o final da produção daquela proteína. Então, esse final, olha lá, o códon UAG é o stop códon, o RNA transportador não existe nesse caso. Então, quando isso ocorre, o sítio A, né, que é o segundo sítiozinho, vai ser ocupado por uma proteína que a gente vai chamar de fator de liberação. Esse fator de liberação vai liberar os aminoácidos do ribossomo e aí a nossa cadeia vai estar formada. Nossa cadeia peptídica, a nossa proteína vai estar formada. O ribossomo, então, olha, vai se dissociar, né? Vai se desfazer, subunidade maior, subunidade menor, e o peptídeo, então, recém-sintetizado, vai estar pronto para realizar a função dele. É o fim da nossa tradução. Então, só para a gente finalizar o dogma da biologia molecular, a gente tem a cadeia de DNA, né? Ela serve de molde para a produção do nosso RNA mensageiro. Nosso RNA mensageiro, trazendo a informação, vai ser traduzido de acordo com seus códons, os aminoácidos vão ser trazidos e aí a gente tem, então, a formação da proteína. Bom, galera, espero que tenham entendido um pouquinho sobre a síntese proteica, um dos assuntos mais cobrados em provas de vestibulares.
E vamos continuar o nosso módulo de citologia agora falando sobre as organelas, as células. Obrigada, galera!